Êxodo 1 abre um novo ciclo na história do povo de Deus. Se em Gênesis acompanhamos a formação das promessas, agora em Êxodo veremos como essas promessas começam a ser pressionadas, provadas e empurradas em direção ao seu cumprimento. O capítulo nos mostra um cenário aparentemente contraditório. Quanto mais o povo é oprimido, mais cresce. Quanto mais o Egito tenta diminuir Israel, mais forte ele se torna. Este é o texto que revela um dos princípios mais misteriosos da caminhada com Deus, o princípio da multiplicação em tempos de aflição. Nada aqui acontece ao acaso. Todo o aumento, toda dor, toda mudança e toda ameaça se alinham com a construção de um propósito que Israel ainda não consegue enxergar. O ambiente de opressão que o Egito cria não é um sinal de abandono, mas um prelúdio do milagre que está prestes a acontecer. Êxodo 1 não é apenas uma introdução histórica, mas uma chave espiritual que explica por que muitas vezes Deus permite que seus filhos entrem em ciclos de aperto antes de irromper um grande mover. Se você deseja compreender como Deus trabalha em silêncio, como Ele transforma tentativas de destruição em cenários de multiplicação, e como Ele prepara um libertador antes mesmo do inimigo imaginar que uma libertação está vindo, este estudo é para você. Aqui vamos mergulhar profundamente na palavra, entender o símbolo espiritual por trás da escravidão, o significado profético da multiplicação e o modo como Deus utiliza até mesmo o inimigo para impulsionar seu propósito. Este capítulo contém mistérios escondidos que mostram que quando o homem tenta impedir o avanço do plano de Deus, sem perceber, acaba colaborando para que ele se cumpra. Aproveite este conteúdo profundo e revelador. Se este estudo edificar sua vida, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente o que Deus falou com você através desta mensagem, porque isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. O livro de Êxodo começa retomando a linhagem que desceu ao Egito através de Jacó. O autor faz questão de citar os nomes dos filhos de Israel, como se estivesse marcando um ponto de continuidade entre aquilo que Deus começou em Abraão e o que agora está prestes a se revelar. O texto reforça que os descendentes de Jacó entraram em uma fase decisiva, porque apesar de estarem em uma terra estrangeira, a promessa os acompanhava. A multiplicação começa como uma ação discreta, mas progressiva, mostrando que Deus não depende do ambiente para prosperar seu povo. Mesmo que o Egito fosse uma nação organizada, poderosa e dominante, a semente que Deus colocou nos filhos de Israel tinha o poder de florescer em qualquer terreno. A morte de José e de toda aquela geração marca a virada de um ciclo. Até aqui, a presença de José garantia ao povo uma espécie de proteção indireta, porque sua memória era respeitada por todo o Egito. Mas quando aquela geração se vai, um novo tempo se estabelece. Surge um rei que não conheceu José, e esse detalhe não é apenas informativo, é profético. O esquecimento de José simboliza o desligamento de uma fase de favor humano, porque Deus estava prestes a iniciar uma etapa onde sua intervenção direta se tornaria mais evidente. Muitas vezes, Deus retira apoios antigos para que o seu povo não dependa de alianças humanas, mas aprenda a depender exclusivamente dele. A ausência de quem antes os favorecia não era uma perda. Era um reposicionamento para que Israel experimentasse um novo tipo de manifestação divina. O novo faraó, ao observar o crescimento do povo, percebe que Israel não era mais uma família, mas uma nação dentro de outra nação. E isso desperta medo. O temor do Egito diante da multiplicação de Israel é um reflexo espiritual da inquietação do inimigo quando percebe que um povo carregado de promessa está crescendo. O medo do inimigo não nasce da força atual, mas da força futura. Israel ainda não tinha exército, ainda não tinha estrutura militar, ainda não representava nenhuma ameaça prática. Mas a promessa que carregava era tão poderosa que até o inimigo conseguia perceber que aquele povo tinha potencial para se tornar algo imbatível. Existem temporadas em que o inimigo reage contra você não pelo que você está fazendo agora, mas pelo que Deus colocou dentro de você e que ainda está para se manifestar. Por causa disso, o faraó decide lidar com Israel através da opressão. Ele acredita que, colocando cargas, trabalhos pesados e pressões constantes, conseguirá impedir que o povo continue crescendo. Esse é um padrão recorrente na Bíblia e na vida espiritual.
Opressão sempre aparece quando o inimigo tenta sufocar aquilo que Deus está multiplicando. Quando Deus está ampliando sua fé, seu caráter, sua visão e seu propósito, o inimigo tenta colocar peso, cansaço e distração para impedir que você avance. Mas a palavra revela que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Isso desmascara um mistério. A opressão do inimigo nunca supera a fertilidade espiritual que Deus derrama sobre seu povo. O plano do inimigo não apenas falha, mas se torna um instrumento que acelera justamente o que ele tentou impedir. O faraó então intensifica a opressão, colocando Israel para construir cidades-armazéns como Pitom e Ramessés. Esses locais não são apenas construções físicas, mas símbolos espirituais. Representam estruturas do mundo que tentam usar a força do povo de Deus para sustentar sistemas que não têm nada a ver com o propósito divino. Contudo, mesmo trabalhando para o Egito, Israel se fortalece. Isso revela outra verdade. Não é o sistema em que você está que determina sua estatura espiritual, mas a promessa que Deus colocou em você. Há pessoas que crescem espiritualmente mesmo em ambientes que tentam limitar sua fé, porque o poder de Deus dentro delas é maior que a pressão externa. A multiplicação contínua de Israel desconcerta o Egito. Então, o faraó adota uma medida mais radical. Ele convoca as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e ordena que matem todos os meninos recém-nascidos. A intenção dele é cortar o futuro, eliminar a próxima geração antes que ela se torne forte demais. O inimigo sabe que não pode impedir o que Deus fez no passado e nem pode desfazer a promessa já liberada. Então ele tenta interromper o futuro. Ele tenta atacar aquilo que está nascendo, aquilo que ainda é pequeno, aquilo que ainda está em formação. Quantas vezes o inimigo tenta sufocar os começos, destruir o que está sendo gerado em sua vida antes que se torne algo grande? A estratégia é sempre atacar sementes, ministérios começando, ideias em estágio inicial, sonhos que ainda estão tomando forma. Mas Deus sempre coloca pessoas estratégicas entre o ataque do inimigo e o cumprimento da promessa. Sifrá e Puá se tornam instrumentos usados por Deus porque temem ao Senhor mais do que ao rei do Egito. A coragem delas representa a resistência silenciosa que Deus levanta no meio da opressão. Deus nunca permite que um decreto maligno avance sem levantar pessoas que vão se opor, mesmo em segredo. A obediência dessas parteiras não apenas protege os meninos hebreus, mas se torna um marco espiritual de como Deus preserva aquilo que está prestes a se manifestar. O faraó acredita que controla tudo, mas não consegue controlar a fidelidade dessas mulheres, porque Deus já havia plantado nelas um temor que o poder humano não tem capacidade de arrancar. As parteiras criam uma justificativa para explicar ao faraó por que os meninos continuam vivos, dizendo que as hebreias são mais vigorosas e dão à luz antes que elas cheguem. Essa explicação, ainda que simples, revela um princípio profético. Quando Deus está envolvido, aquilo que pertence ao seu povo nasce mais rápido do que o inimigo pode alcançar. Ele sempre chega tarde demais. Quando tenta impedir, já aconteceu. Quando tenta bloquear, já fluiu. Quando tenta destruir, já nasceu. Deus sempre coloca seus filhos em vantagem diante das estratégias do inimigo, porque ele trabalha em um tempo diferente, um ritmo diferente e uma dimensão diferente. Mesmo frustrado, o faraó não desiste e ordena então que todo menino hebreu seja lançado no rio Nilo. Isso revela que o inimigo, quando percebe que não pode impedir o crescimento espiritual, tenta empurrar aquilo que Deus está formando para ambientes de morte, lugares onde a correnteza deste mundo pode destruir. Mas sem saber, o faraó cria justamente o cenário onde o maior libertador da história de Israel vai ser preservado e levantado. O rio que seria lugar de morte se torna lugar de proteção. O decreto que seria destruição se torna o palco onde Deus inicia seu plano maior. Esse é o segredo de Êxodo 1. A mão do inimigo nunca tem a última palavra, porque Deus transforma cenários de ameaça em estruturas de livramento. A continuidade do texto nos conduz ao entendimento de como Deus trabalha naquilo que o inimigo tenta destruir. O decreto de Faraó para lançar todos os meninos hebreus no Nilo revela que o Egito havia perdido o controle do crescimento de Israel
ao ponto de tentar usar a própria natureza como instrumento de morte. Quando o homem usa o ambiente natural para atacar aquilo que Deus está gerando, é porque já não possui meios internos de conter o avanço. O Nilo, o deus rio do Egito, era considerado fonte de vida, fertilidade e poder espiritual. O decreto de lançar meninos hebreus no Nilo era uma tentativa de sujeitar o futuro de Israel aos deuses do Egito. O faraó queria que o destino daquela geração fosse decidido pela correnteza, mas ignorava que nenhuma força natural, espiritual ou política tem autoridade para decidir o futuro daquilo que Deus designou para viver. É nesse contexto que compreendemos como Deus age silenciosamente. Ele não impede o decreto, não interfere no primeiro momento, não aparece publicamente para contrariar a ordem do rei. Ele trabalha nas entrelinhas, nos bastidores, nos detalhes que os olhos humanos não percebem. Enquanto o Egito decidia como destruir Israel, Deus decidia como preservar Moisés. É sempre assim. O inimigo cria estratégias amplas, decretos generalizados, movimentos constantes para destruir, mas Deus trabalha de maneira específica, pessoal e precisa. O inimigo tenta impedir todos os meninos. Deus salva aquele que será líder de todos eles. O inimigo tenta atacar a multidão. Deus protege o único que mudará o destino da multidão inteira. O inimigo tenta impedir o surgimento de um libertador. Deus esconde o libertador dentro do próprio cenário da opressão. É a estratégia divina que revela que o controle nunca sai das mãos do Senhor, mesmo quando o caos parece dominar. O capítulo termina antes do nascimento de Moisés, mas tudo o que acontece aqui é exatamente o cenário profético que antecede a revelação do libertador. A opressão crescente, o medo do inimigo, os decretos mortais, o ataque às sementes, tudo aponta para um padrão espiritual inteligível. Toda vez que Deus vai levantar algo grande, o ambiente piora antes de melhorar. Quando a escuridão aumenta, não é sinal de abandono, mas sinal de que uma grande manifestação está prestes a surgir. Os decretos do faraó são sombras escuras que anunciam a aproximação da luz que Deus está prestes a liberar. A história de Êxodo mostra que quanto mais intensa é a tentativa de controle do inimigo, mais próxima está a intervenção sobrenatural de Deus. A multiplicação em meio à aflição é o segredo central deste capítulo. Ela não é apenas um fenômeno biológico, mas uma declaração espiritual. Israel cresce porque Deus está por trás desse crescimento. Nenhuma política egípcia poderia impedir aquilo que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Não se tratava apenas de filhos nascendo, tratava-se de um povo sendo formado para se tornar herança, nação e sacerdócio. A multiplicação de Israel é a resposta do céu ao medo do inimigo. Deus não diminui seu povo diante da opressão, ele amplia. Quando os inimigos tentam sufocar, Deus expande. Quando tentam enfraquecer, Deus fortalece. Esse é o padrão que se repete em momentos da nossa própria vida. Às vezes, enfrentamos períodos onde tudo parece apertar ao mesmo tempo. Mas, espiritualmente, esse é um dos sinais mais claros de que há um crescimento acontecendo dentro de nós, porque Deus não permite opressão sem propósito e não autoriza aumento da pressão sem que haja expansão subsequente. A coragem das parteiras hebreias é outro elemento que não pode ser ignorado. O texto diz que elas temiam a Deus. O temor do Senhor é a força que sustenta a resistência do seu povo em meio às pressões externas. O faraó podia oferecer ameaça, posição, autoridade ou punição, mas nada disso tinha poder sobre um coração que teme a Deus. Esse temor não é medo, é reconhecimento da soberania divina. Sifrá e Puá representam pessoas que, mesmo sem posição social elevada, têm um papel determinante na história porque não negociam sua fidelidade. Deus escolhe trabalhar através de quem teme mais a Ele do que aos sistemas humanos. Essas mulheres mostram que não é necessário ter força política ou influência para ser instrumento de preservação divina. Basta temer ao Senhor mais do que a qualquer decreto. A recompensa que Deus dá às parteiras demonstra um padrão divino. Toda fidelidade é vista, registrada e recompensada. Ele lhes concede famílias próprias, algo extremamente valioso em uma cultura onde a descendência era símbolo de honra e bênção. Isso mostra que Deus não apenas usa seus servos para proteger o futuro da promessa,
Ele também honra o presente de quem se coloca à disposição para obedecer. Sifra e Puá não apenas impediram o genocídio, mas abriram caminho para que o propósito de Deus sobrevivesse ao decreto maligno. Elas foram a linha de defesa invisível que sustentou o que estava prestes a surgir. É impressionante como Deus trabalha através de pessoas comuns e transforma atos simples em pilares de grandes libertações. Outra revelação essencial deste capítulo é que o Egito, mesmo sendo um império forte, não consegue compreender que o povo de Deus não cresce por condições naturais. O faraó acredita que pode deter o avanço de Israel aumentando a carga de trabalho, mas não percebe que aquele povo não estava sustentado por circunstâncias, mas por uma promessa. A verdadeira força não estava na estrutura física do povo, mas no propósito profético que Deus já havia decretado. Esse é o motivo pelo qual nenhum inimigo consegue impedir aquilo que Deus estabeleceu. A promessa sustenta o povo mais do que a circunstância pressiona. E quando a promessa sustenta, a pressão não paralisa, mas multiplica. A ordem para lançar os meninos no rio também revela um princípio espiritual de ataque à identidade masculina, que representava força, continuidade e liderança. O inimigo sempre tenta atingir aquilo que gera estrutura espiritual. Ele ataca aquilo que simboliza futuro, continuidade e autoridade. Ele tenta calar a próxima geração antes que ela tenha voz. Mas Deus intervém sempre da maneira mais inesperada. O que Faraó faz para destruir, Deus transforma em instrumento de redenção. O rio se torna o próprio caminho de preservação. Isso mostra que Deus não apenas impede o mal. Ele usa os próprios elementos do ataque para construir a libertação. Tudo o que acontece em Êxodo 1 estabelece a fundação espiritual para o restante do livro. A opressão revela a necessidade de um libertador. O decreto revela a blindagem divina sobre aquele que virá. A multiplicação revela que nenhuma força humana tem autoridade sobre aquilo que Deus colocou em movimento. A terra do Egito não era o lugar da morte do propósito, mas o útero onde a promessa iria crescer até a hora da libertação. Deus não permite que Israel fique no Egito para morrer, mas para se multiplicar, amadurecer e ser preparado para uma saída gloriosa. O sofrimento não tinha intenção de destruição, mas sim de impulsionar o povo para fora, gerando tamanho clamor que provocaria a intervenção divina. É importante compreender que Israel só saiu do Egito porque a opressão aumentou. Se a vida tivesse permanecido confortável, a promessa teria sido esquecida. Deus, em sua sabedoria, permitiu um ambiente de desconforto para despertar o desejo de liberdade. A opressão empurrou Israel para clamar. O clamor chamou Deus para agir. E a ação de Deus iniciou a maior história de libertação já vista até então. Esse é um mistério. Deus usa o desconforto para provocar transições que o conforto nunca permitiria. Quando Deus quer mover alguém para uma nova fase, Ele muitas vezes permite que o lugar antigo se torne apertado. Não é para destruir, é para impulsionar. Não é para matar, é para libertar. A história de Êxodo 1 é, portanto, um retrato perfeito de como a pressão do inimigo nunca supera o propósito de Deus. O faraó representa o sistema opressor que tenta impedir o avanço do plano divino, mas Deus responde mostrando que nada pode parar o crescimento daquilo que ele está gerando. A opressão gerou multiplicação. A ameaça gerou resistência. O decreto gerou preservação. E o rio de morte se tornará o berço do libertador. Esse capítulo é uma chave profética que nos ensina que Deus sempre está trabalhando, mesmo quando parece que o inimigo está vencendo. A vitória de Deus não é anunciada no final. Ela já está oculta desde o início, só esperando o momento perfeito para se manifestar. A progressão do texto nos conduz ao ponto mais profundo deste capítulo: o silêncio de Deus diante da opressão. Esse silêncio não é ausência, não é descaso e não é indiferença. É o silêncio estratégico de um Deus que observa cada detalhe com precisão absoluta. Enquanto Israel sente o peso das mãos egípcias, Deus está preparando o tempo da intervenção. Nada no texto sugere que Deus tenha falado com alguém durante esse período. Nenhum profeta se levanta, nenhuma palavra é registrada, nenhum sinal é mostrado.
Mas é exatamente nesse silêncio que Deus está preparando o libertador que ainda não nasceu. É um padrão consistente na história bíblica. Antes da manifestação, Deus trabalha no invisível. Antes do milagre ser visto, Ele estrutura os bastidores. Antes da libertação se tornar realidade, Ele molda o cenário espiritual e emocional que tornará aquela libertação inesquecível. Quando Deus parece silencioso, Ele está gerando algo. O Egito acreditou que o silêncio significava fraqueza ou ausência de reação. Israel talvez tenha pensado que Deus estava distante. Mas o silêncio era o terreno onde a história estava sendo gestada. Nos momentos em que a opressão aumenta e parece que as orações não têm resposta, muitas vezes é porque algo grandioso está em formação, e a pressão se torna o prenúncio da intervenção. Deus não se manifesta antes do tempo porque seu plano não é salvar de qualquer maneira, mas salvar com propósito, com impacto e com transformação profunda. A libertação que viria mudaria não apenas o destino de um povo, mas estabeleceria um padrão eterno de como Deus resgata, converte e conduz. Enquanto o faraó endurecia sua postura, Deus observava como quem pesa as ações dos homens em uma balança. O Egito acreditava estar no controle, mas o verdadeiro controle estava nas mãos daquele que permitia cada movimento. O faraó tentava controlar Israel por medo de perder a própria força. A ironia espiritual é clara. Quanto mais ele tentava impedir o crescimento dos hebreus, mais Deus fazia esse crescimento superar qualquer expectativa. Isso revela que a força do inimigo sempre se torna um instrumento para evidenciar o poder de Deus. O faraó acreditou que reprimir Israel impediria uma possível ameaça, mas Deus usou a repressão como catalisador para acelerar a multiplicação. Nada poderia ter sido mais frustrante para o Egito do que perceber que, apesar de todo o esforço, Israel não deixava de crescer. Muitos não percebem que esse crescimento é o prelúdio da libertação. A promessa feita a Abraão incluía tanto multiplicação quanto libertação de uma terra estranha. Deus não cumpriria apenas metade da promessa. Ele não traria apenas filhos, mas também liberdade. Ele não apenas faria nascer uma nação, mas também a arrancaria das mãos de seus opressores com mão poderosa. E antes que esse milagre acontecesse, Deus permitiria que o Egito mostrasse toda a sua crueldade para que nunca houvesse dúvida de quem realmente era o libertador. Deus não permitiria que Israel acreditasse que fugiu por mérito próprio. Ele faria uma libertação tão poderosa que as nações ouviriam e tremeriam, e os próprios hebreus jamais esqueceriam que o Senhor é quem os tirou da escravidão. Esse capítulo também nos mostra que todo propósito passa por oposição. A promessa dada a Abraão dizia que sua descendência seria estrangeira, afligida e serva por 400 anos, mas depois Deus os julgaria e os tiraria com grandes riquezas. A opressão, portanto, não era contrária ao plano de Deus. Era parte dele. Essa é uma verdade difícil de aceitar, mas profundamente transformadora. Nem toda luta é sinal de erro. Muitas vezes, a luta é o ambiente onde Deus forma identidade, fé, maturidade e resistência. Deus permitiu que Israel fosse afligido porque isso faria deles um povo capaz de obedecer e depender dele no deserto. A liberdade não seria apenas física, mas espiritual. O Egito não precisava apenas ser deixado para trás geograficamente, mas espiritualmente. E a aflição preparava o povo para essa separação. A ordem para lançar os meninos no rio é o ápice da maldade do faraó. Ele tenta atingir a fonte da esperança futura de Israel. Ele tenta matar não apenas crianças, mas destinos. Ele tenta interromper a continuidade da promessa. Mas o que o faraó não entende é que a promessa não estava nos meninos, mas em Deus. Deus não é ameaçado por decretos humanos. Ele não se intimida diante de políticas injustas ou decisões que tentam desafiar sua soberania. Ele decide preservar não apenas uma criança, mas a própria essência do seu propósito. E é por isso que, no capítulo seguinte, o rio que deveria matar se torna o lugar onde a arca de junco salvará Moisés. Deus transforma o lugar da morte no lugar da vida, o instrumento do inimigo no transporte do libertador. Isso revela que Deus nunca é surpreendido pelos ataques do inimigo.
Ele sempre está um passo à frente, preparando a rota que o inimigo jamais perceberá. A estrutura narrativa de Êxodo 1 nos ensina a interpretar a realidade com olhos espirituais. Se alguém observasse a situação apenas pelo lado humano, diria que Israel estava sendo destruído. Mas se olhássemos com olhos espirituais, veríamos que Israel estava sendo preparado, fortalecido e multiplicado para viver o cumprimento da maior promessa da sua história. Quando a opressão aumenta, não é sinal de derrota. É sinal de que Deus está afunilando o caminho, estreitando o ambiente para empurrar o seu povo à direção da saída. Israel precisava clamar. Sem clamor, não haveria resposta. Sem desespero, não haveria rompimento. Sem pressão, não haveria êxodo. O Egito não foi apenas lugar de sofrimento, mas de formação. Foi o local onde Deus transformou famílias em nação e escravos em futuros conquistadores. O texto também destaca o contraste entre o poder opressor do faraó e o poder silencioso de Deus. O faraó decretou, ordenou, ameaçou e gritou. Deus não disse nada. Ainda assim, o poder real se manifestou no efeito e não no volume da voz. O faraó agiu, mas foi Deus quem determinou o resultado. Isso nos ensina que Deus não precisa falar para agir. Muitas vezes, pensamos que Deus só está trabalhando quando ouvimos algo, quando sentimos algo, quando percebemos algum sinal visível. Mas a maior parte dos movimentos divinos acontece no silêncio, na quietude, nos bastidores invisíveis. Ele estava levantando alguém, preparando estruturas, alinhando acontecimentos e sustentando vidas sem emitir uma palavra registrada. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele é a preparação do cenário para a grande revelação. Esse capítulo também posiciona o Egito espiritualmente como o protótipo do sistema que tenta controlar e dominar o povo de Deus. Ele representa tudo aquilo que tenta escravizar, manipular, sufocar e impedir o avanço espiritual. Por isso, o Êxodo não é apenas um acontecimento histórico, mas uma representação espiritual contínua. Cada pessoa atravessa seus próprios Egitos. Cada vida enfrenta opressões que tentam roubar força, voz e identidade. E cada alma precisa ser liberta por Deus para entrar no destino que Ele preparou. A história começa com opressão, mas não termina nela. O ciclo da promessa nunca termina na dor, mas na redenção. Deus começou com multiplicação em meio à pressão e terminará com libertação em meio ao desespero. O Egito não é o final. É apenas o ponto de partida para a manifestação da glória de Deus. E, finalmente, esse capítulo nos prepara para o grande movimento que virá. O palco está montado. A opressão atingiu o ápice. O inimigo revelou seu coração. O povo sofreu até o limite. O decreto de morte foi estabelecido. O ambiente parece impossível. E é exatamente aqui, no auge da escuridão, que Deus começará a revelar a luz que mudará a história. A libertação de Israel não será fruto de revolta humana, força militar ou habilidade política. Será obra direta de um Deus que controla tempos, destinos e nações. Tudo o que o capítulo 1 apresenta é a preparação para aquilo que virá no capítulo 2, quando a mão de Deus começará a agir de forma visível. E assim como Israel, nós aprendemos que quando a oposição se torna insuportável, estamos perto de ver aquilo que Deus preparou desde o início. O Egito pode apertar, mas nunca vencerá o propósito que nasce no coração de Deus. Ao encerrarmos o estudo de Êxodo 1, percebemos que Deus trabalha de maneira silenciosa, porém decisiva, em meio à pressão que tenta sufocar seu povo. A opressão do Egito não foi apenas um ataque físico, mas uma tentativa espiritual de sufocar a promessa, de impedir o nascimento de algo que mudaria a história. No entanto, mesmo quando o faraó elevou sua crueldade, aumentando o peso do trabalho e decretando a morte de cada menino hebreu, a mão de Deus continuou guiando cada detalhe. As parteiras que temeram a Deus se tornaram instrumentos de preservação, e Israel cresceu justamente no ambiente onde deveria ter sido destruído. Esse contraste revela uma das leis espirituais mais profundas das Escrituras. Aquilo que o inimigo usa para tentar diminuir você, Deus transforma em cenário de expansão. A opressão virou útero. A ameaça virou multiplicação.
O ambiente hostil se tornou o palco do milagre. Mas tudo o que vimos até agora é apenas o início. O capítulo fecha com um decreto final do faraó, ordenando que todos os meninos lançados ao rio Nilo fossem mortos. E é exatamente nessa atmosfera de morte que Deus prepara o nascimento de um libertador. No próximo capítulo veremos o surgimento de alguém que mudará completamente o destino de Israel. Êxodo 2 não é apenas a história de um bebê que escapa da morte, mas de um propósito que nasce no meio das águas, escondido em uma cesta, guiado pelo próprio Deus até a casa do inimigo. A história tomará um rumo surpreendente, mostrando que nenhum decreto humano consegue impedir aquilo que o céu determinou. O capítulo seguinte revelará o início da jornada de Moisés, um homem que foi preservado pelo sobrenatural, criado dentro do palácio que queria destruí-lo e moldado por Deus no deserto para se tornar o libertador de uma nação inteira. Se você quer continuar acompanhando cada revelação deste estudo profundo sobre Êxodo, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar ainda mais pessoas e fortalece esta jornada de conhecimento espiritual e crescimento bíblico. Deixe também seu comentário dizendo o que mais chamou sua atenção neste capítulo. Nos vemos em Êxodo 2. Vamos avançar mais fundo na revelação da palavra.